Graça e paz, seja muito bem-vinda em nome de Jesus. Esse é o nosso tempo de mesa, um momento especial onde juntas nós vamos meditar versículo por versículo na palavra de Deus. E eu quero convidar você nessa manhã para meditar junto comigo no capítulo 5 do livro de Jó. Sejam todas muito bem-vindas, que bom que você está sensível à voz do Espírito Santo que te chamou, que te atraiu para estar aqui. Creia que se você chegou até aqui não é por acaso. Deus fala com aqueles que estão presentes e eu creio que tem uma palavra do céu para o seu coração nessa manhã. Nós vamos nos alimentar, desse maná fresco do céu, esse alimento para nossa alma. Sejam todas muito bem-vindas. Se você está aqui pela primeira vez, quero te apresentar a tradução da Bíblia que eu vou utilizar para meditar junto com você, versículo por versículo, no capítulo 5 de Jó. Eu vou usar essa tradução aqui, que é a Nova Bíblia Viva, que é uma tradução que conquistou meu coração pela fluidez da leitura. Você vai perceber que é uma linguagem bem acessível, bem próxima da forma como a gente se comunica no dia a dia. E depois, se você tiver interesse, eu posso te enviar o link no privado. Por aqui eu não consigo, mas no privado eu posso te enviar depois para você também adquirir a sua Nova Bíblia Viva e você conseguir compreender melhor as Escrituras. Isso é maravilhoso. Eu percebo que muitas pessoas não leem a Bíblia porque não conseguem compreender. Talvez tenha uma tradução muito antiga e não conseguem compreender aquele vocabulário mais rebuscado. E essa linguagem aqui, ela tem um vocabulário mais acessível, que com certeza você vai compreender as Escrituras e vai desenvolver fome pela palavra de Deus. Então, que você possa adquirir a sua Nova Bíblia Viva, porque eu tenho certeza que vai ser bênção na sua vida. Então, hoje nós vamos meditar no capítulo 5 do livro de Jó. Vamos continuar nosso estudo nesse livro tão incrível, que nos ensina tanto, sobre o mover de Deus, sobre como nós nos posicionarmos no dia da angústia. E que bom que você está aqui para meditar junto comigo. Deus está alegre com a tua presença aqui, o Espírito Santo de Deus está aqui e Ele vai falar com você em nome de Jesus. E como sempre, eu quero convidar você para fazer uma oração e nós consagrarmos esse momento ao Senhor, pedir para que Ele venha nos dirigir em nome de Jesus. Feche os seus olhos, respira fundo, faça uma oração ao Pai, se conecte agora com Ele. Pai querido, em nome de Jesus, nós nos posicionamos e te pedimos, Senhor, a Tua graça, a Tua proteção, a Tua direção para este momento, para esse tempo de mesa contigo. Obrigada, Senhor, por reservar um lugar à mesa para nós. Nós nos sentimos honradas, ó Pai, por poder estar aqui nessa manhã, desfrutando da Tua companhia, ó Pai. Obrigada por nos conduzir por um caminho de sabedoria, por dirigir os nossos passos, ó Pai, por nos instruir com a Tua palavra. Obrigada, Senhor, porque Tu és o nosso Pai, um Pai amoroso, bondoso, que nos ama, que zela por nós, que cuida de nós em cada detalhe. Pai, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor opere o Seu querer em nós nessa manhã. Nos toque, ó Pai, com Teu poder, nos revele a Tua palavra, nos dirija, Senhor, segundo a Tua vontade. Nós queremos e precisamos Te ouvir, ó Pai. Fala conosco, ministra os nossos corações. Nos entrega hoje, Senhor, em nome de Jesus, uma palavra rema, uma palavra pontual para aquilo que nós precisamos receber de Ti. Pai, Tu conheces cada coração aqui. Eu peço que nesse momento, Pai, esse ambiente seja blindado pela Tua presença. Guarda agora, Senhor, o nosso coração, a nossa mente de toda distração. Que toda a nossa família, Senhor, todos aqueles que nós amamos estejam agora também cobertos, Senhor, pelo Teu poder, pela Tua graça, pela Tua bondade, pelo Teu amor. Que nenhum mal se levante, Senhor, contra nós, em nome de Jesus. Que nós venhamos poder desfrutar de um tempo de paz, de alegria, de qualidade, de renovo na Tua presença nesse instante. Assim eu oro, Pai, e peço que Teu Espírito Santo nos conduza, me usa, Senhor, como instrumento nas Tuas mãos. Que não sejam aqui as minhas palavras, mas que sejam as Tuas. Que o Teu Espírito Santo, que a Tua presença, Senhor, cresça e eu diminua, em nome de Jesus. Amém e amém, graças a Deus. Então vamos lá, vamos meditar no capítulo 5 de Jó. Então, no capítulo 4, Jó, ele foi confrontado por Elifaz, que é um dos amigos de Jó, que no primeiro momento chegaram lá, eles estavam só ali oferecendo uma presença para Jó, eles estavam só ali sentados em silêncio, mas num determinado momento Jó começa a falar da sua dor. E quando Jó começa a falar da sua dor, ele começa a
ficar nervoso, né? Ficar impaciente, ficar ansioso para tentar ajudar Jó. Mas ele começa a falar algumas coisas que vieram sim do Senhor, algumas palavras de sabedoria, mas na maior parte do tempo a gente vê que ele age com falta de sensibilidade e ele tenta aconselhar segundo o próprio entendimento dele, né? Como se ele dissesse assim, se eu fosse você, eu faria isso, eu faria aquilo. E nós devemos tomar cuidado antes de presumir alguma coisa, né? Antes de achar que a gente sabe o que fazer ou por que o outro está sofrendo, né? Porque nós precisamos primeiramente oferecer o nosso apoio. Nós primeiramente devemos mostrar para outra pessoa que nós estamos ali por ela e com ela. E não para trazer respostas, não para desvendar o que aconteceu. Então hoje nós vamos mergulhar mais nesse discurso de Elifaz. Então, no versículo 1 do capítulo 5 de Jó, ele diz assim: grite por socorro se quiser, mas ninguém responderá ao seu pedido de ajuda. Peça ajuda aos anjos, mas será tudo em vão. O ressentimento destrói o insensato e a falta de juízo leva à morte. Eu observei a vida do homem que se revolta contra Deus. A princípio tudo vai bem, mas logo vem a desgraça sobre a sua casa. Os filhos do homem rebelde sofrem por causa do pecado do pai. Então veja, falta sensibilidade para Elifaz. Ele tá ali e de repente ele começa a achar que talvez Jó tá perdendo a fé, porque Jó começou a falar, né, da dor dele. E a gente precisa aprender que existe um processo de luto e que é saudável você passar pelo período de luto. Quando você perde alguém, e no caso de Jó, ele perdeu instantaneamente, de uma hora para outra, seus 10 filhos, perdeu todos os seus bens e riquezas, perdeu sua saúde, e ainda teve que ouvir sua mulher falar, amaldiçoa esse seu Deus e morre. E além disso, ele estava vendo também o sofrimento da esposa. Imagina o quão difícil é você ver alguém que você ama, no caso ele estava vendo ali a esposa dele, sofrendo pela perda instantânea, de uma hora para outra, dos 10 filhos de uma vez. E ela também vendo Jó naquele estado lastimável, tendo que coçar as feridas cheias de pus com cacos de vidro, sentado no monte de cinza. Então era uma situação desoladora, né? Profundamente angustiante. E Jó, ele não estava ali perdendo a sua fé, mas ele sentia necessidade de viver aquele luto, de colocar para fora um pouco daquela dor, porque ela estava insustentável. E uma das coisas que nós aprendemos com Jó no capítulo 3 é que ele coloca para fora a sua dor, mas ele coloca com sabedoria. Ele não fala sobre o seu presente ou sobre o seu futuro. Ele amaldiçoa o seu passado. Ele fala, maldito seja o dia em que eu nasci. E todos nós sabemos que não tem como alterar o passado. E a Bíblia diz em Provérbios 18, 20 e 21 que nós sempre comeremos do fruto das nossas palavras. Então ali ele precisava expressar aquele luto, aquela tristeza que estava consumindo ele, mas ele expressou com sabedoria. Ele expressou diante do Senhor e ele expressou remetendo, né, fazendo referência ao passado dele, algo que não poderia ser mais editado e transformado. Então, o livro de Jó é um livro de muita sabedoria. E aqui, né, no capítulo 5, a gente vê Elifaz continuando falando da sua própria percepção. Ele está tentando trazer uma resposta, tentando explicar o sofrimento de Jó. E ele diz, o ressentimento destrói o insensato e a falta de juízo leva à morte. Eu observei a vida do homem que se revolta contra Deus. A princípio tudo vai bem, mas logo vem a desgraça sobre a sua casa. Então, ele está querendo dizer aqui, Jó, confessa logo, ó. Eu observei, eu conheço da vida. Você deve ter se revoltado contra Deus, porque tudo ia bem para você, mas agora veio a desgraça sobre a sua casa. Versículo 4. Os filhos do homem rebelde sofrem por causa do pecado do pai. Olha, seus 10 filhos devem ter morrido porque você está sendo rebelde. Reconhece. São desprezados pela sociedade e não recebem ajuda de ninguém. Versículo 5. O homem rebelde fica sem o que plantou, porque os ladrões roubam tudo. Então ele está presumindo que o sofrimento de Jó advém de uma rebeldia, de uma quebra de princípios, de um pecado, de uma injustiça. Então ele está dizendo aqui no versículo 5, o homem rebelde, Jó, fica sem o que plantou, porque os ladrões roubam tudo. Tudo que ele ajuntar acabará no bolso de gente desonesta.
todo esse sofrimento não brota da terra e a desgraça não nasce do chão. Então ele está mais uma vez presumindo que sabe o que fazer, que Jó precisa se arrepender da rebeldia, do pecado dele. E que ele sabe o que Jó tem que fazer e ele está explicando para Jó por que do sofrimento dele. Só que ele estava enganado, ele estava falando sobre a própria visão dele. Então, na tentativa de confortar outras pessoas, a gente deve ser cuidadoso. Antes de dizer, se eu fosse você, faria isso. Né? A gente não deve presumir automaticamente que a gente sabe o que fazer. Então, ele presumiu que Jó estava rejeitando a disciplina de Deus, estava abandonando a fé dele e que ele estava passando por aquela situação porque ele estava em pecado, porque ele tinha sido rebelde, porque ele tinha quebrado princípios. E na verdade não é só esse o motivo do sofrimento, né? Existem sofrimentos que eles têm um propósito de glorificar o nome do Senhor. A gente estava hoje de manhã na nossa comunidade Amigas de Jesus, né? Nós temos os nossos encontros fechados, segunda às 7 da manhã. E hoje a gente estava falando sobre os 3 caminhos, né, da vitória espiritual. E o terceiro caminho é que existem batalhas que você vai lutar por Deus. O que isso significa? Que você vai fazer algo para que o nome do Senhor seja glorificado. Você vai passar por alguma coisa e não tem a ver com ganhar ou perder. Não é uma batalha pessoal, mas é uma batalha espiritual que você vai superar e o nome de Deus vai ser glorificado. E essa é a situação aqui de Jó. Então existem dores que você vai ter que passar, porque através daquela dor vai gerar vida. E não só para você, mas para as pessoas ao seu redor. Vai contar um testemunho, vai impactar uma geração, vai deixar um legado. Então esse sofrimento de Jó, naquele momento incompreensível, ele estava produzindo vida para nós hoje, para nós podermos meditarmos nessa passagem e aprendermos princípios de sabedoria. Então nós devemos tomar muito cuidado antes de presumir o porquê alguém está sofrendo, porque nós estamos falando do nosso próprio entendimento. Quando você vai lá em João 16:8, dá uma passeadinha na Bíblia aí comigo. Vamos lá para o Novo Testamento. Muitas vezes a gente quer racionalizar tudo, né? A gente quer saber os mínimos detalhes, por que algo aconteceu. E lá em João 16:8 diz assim, olha. E quando ele vier, que é o Espírito Santo, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então, quem é que convence alguém? Quem convence o nosso próximo, quem convence o nosso marido, quem convence o nosso filho, quem convence os nossos amigos do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Nós não somos o Espírito Santo. Então, se tem alguém próximo a você que está sofrendo, que está passando um momento difícil, só se assente ali em silêncio e ofereça a sua companhia. Isso é valioso. Você sentar ali e ficar em silêncio, você está dizendo assim, olha, você pode contar comigo. Eu não sei como isso aconteceu, mas você não vai passar sozinho. Nós estamos aqui, estamos juntos. Você não precisa falar nada disso, só de você se assentar ali e aguardar, a pessoa vai sentir isso. Então nós não precisamos ficar ansiosos em dizer, né, o que alguém deve fazer. Às vezes a gente vê o sofrimento de alguém e a gente quer resolver. Mas nós precisamos deixar Deus ser Deus. Nós precisamos deixar Deus cumprir os propósitos. Não atropelarmos as coisas, né, com ansiedade. Então nós precisamos deixar a ansiedade de lado. Essa vontade de tentar expressar o que fulano tem que fazer. E precisamos apenas oferecer companhia. Os amigos de Jó, nos primeiros capítulos, eles demonstraram mais simpatia, eles pareciam mais simpáticos quando eles estavam de boca fechada. Lá em Provérbios 17:28, vamos dar mais uma passeadinha comigo? Provérbios 17:28. Olha o que diz em Provérbios 17:28. Até o tolo passa por sábio se ficar calado,
e se controlar as suas palavras, parecerá uma pessoa com discernimento. Então até o tolo se passa por sábio se ele manter a boca fechada ou controlar as suas palavras, que foi o que ele não fez. Tava tudo indo muito bem, ele tava lá, né, oferecendo companhia, foi até lá, maravilha, mas bastou Jó começar a expressar sua dor, lembrando que Jó estava vivendo um luto. Então, podia parecer que ele estava abandonando a fé dele, mas ele só estava expressando a dor que ele estava sentindo naquele momento. E nós, é genuíno isso, nós precisamos colocar para fora a nossa dor. Mas nós precisamos também saber como colocar essa dor para fora. Primeiramente, colocar diante do Senhor, como eu já falei nos outros encontros, ir para o seu secreto, né? Jesus disse: vinde a mim todos vós que estão cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. Então o alívio que você busca muitas vezes não vai vir de um amigo, não vai vir de um cônjuge, não vai vir de um parente, não vai vir de um pastor, não vai vir de uma líder, mas vai vir do seu tempo com Deus. Então vem para o Senhor se você está cansada, sobrecarregada, e Ele te alivia. Ana, eu fui ao Senhor e ainda assim eu estou precisando falar com alguém. Então vá falar com alguém, mas alguém que tem uma vida no altar, uma pessoa que viva uma vida de princípios, que se alimente da palavra e que vá te direcionar, que vá te aconselhar, não a partir da própria dor, mas a partir das Escrituras. Isso faz toda a diferença, porque muitas vezes nós abrimos o nosso coração para alguém que está pior que a gente, ou que vai nos aconselhar a partir da dor. Então tem essa sabedoria de para quem que você vai abrir o seu coração. Essa pessoa ela precisa te aconselhar a partir da palavra, a partir de princípios, não da experiência dela ou de fulano que ela conhece. Porque essas experiências dela ou de fulano podem te levar para um precipício espiritual. Então, lembre sempre, o seu primeiro recurso é o seu secreto. É ali que você vai receber alívio. Pessoas precisam de pessoas, talvez você precise conversar com alguém, mas seleciona bem essa pessoa, não escolha a pessoa mais próxima. Às vezes você fala assim, eu vou conversar com fulana porque fulano já passou um negócio semelhante, ela vai me entender. Não basta só fulana ter passado por algo semelhante. A fulana precisa ter uma vida com o Senhor. A fulana precisa conhecer as Escrituras. A fulana precisa te aconselhar segundo a palavra, não segundo a experiência dela. Então isso é muito importante. Então ele começa com uma boa intenção, mas nós aprendemos no último encontro que boa intenção só não basta. Nós precisamos agir com sabedoria. Nós vamos agir com sabedoria meditando na palavra. Então veja que Provérbios 17, 28, até um tolo passa por sábio se ficar calado e se controlar as suas palavras, parecerá uma pessoa com discernimento. Então ele parecia uma pessoa muito mais simpática, muito mais sábia, muito mais amigável, quando ele estava de boca fechada. Ele começou a falar, aí ele começou a mostrar a ansiedade dele de tentar explicar o sofrimento de Jó e talvez até uma inveja, porque a gente vê aqui pelo que ele fala, né, ó. Deixa eu ver aqui em Jó 5:6, olha lá. Todo esse sofrimento, Jó, não brota da terra e a desgraça não nasce do chão. E esse é o fim da vida humana, tristeza e frustração. Isso é tão natural quanto as faíscas de uma fogueira que voam para cima. E aí ele fala, vou lhe dar um conselho. Procure a Deus e apresente a sua causa a Ele. Então ele está dizendo aqui, se eu fosse você, Jó, eu ia procurar a Deus e procurar a sua causa a Ele. Porque esse sofrimento todo aí não brota do chão, não brota da terra. Essa desgraça não nasce do chão. Você com certeza está sendo rebelde, você com certeza quebrou princípios. E existem sim consequências do pecado, consequências de quebra de princípio. Quem abre mão de princípios, né, abre mão também das promessas de Deus. A Bíblia diz que maldição sem causa não encontra pouso. Mas existem também pessoas íntegras, tementes ao Senhor, como Jó, que vão passar por sofrimentos que têm um propósito. Aquela dor tem um propósito de gerar vida. E é uma dor que é necessária
para que o nome de Deus seja glorificado. Coisas que nós não vamos conseguir discernir de forma natural. É algo sobrenatural. Então a gente não consegue, por exemplo, pegar uma formiga, trazer aqui e explicar para ela o que está acontecendo aqui. Está além da nossa capacidade de fazer isso e além da capacidade dela de compreender. Então nós precisamos entender que nós temos uma mente natural, limitada, que nós não vamos conseguir discernir e compreender tudo. E que nós precisamos reconhecer a soberania de Deus sobre todas as coisas, que Deus não sabe errar. Então quando você não compreender algo, aceite a vontade de Deus, porque ela é boa, ela é agradável, ela é perfeita, ainda que você não veja como aquilo possa ser bom, agradável, perfeito, a vontade de Deus é. Mesmo quando tudo está errado, Deus está certo. Confie nisso. Deus não sabe falhar, não sabe errar. Então guarde a sua língua, não fique ansiosa, para presumir o pecado de ninguém, o que alguém fez de errado para estar passando por uma situação. Então o testemunho de Elifaz sobre Deus, ele não estava errado. Em algumas coisas a gente vê aqui que os princípios estão corretos. Mas Elifaz falhou, em não demonstrar sensibilidade. Porque Jó naquele momento estava vivendo um luto, porque ele tinha perdido repentinamente os filhos, os bens, a saúde. E Elifaz cometeu aqui o erro de tentar ser o Espírito Santo, de trazer convencimento, do pecado, da justiça e do juízo, se houvesse ali uma falha, como nesse caso não há. Então ele diz aqui no versículo 8, vou lhe dar um conselho, Jó, procure Deus e apresente sua causa a ele. Isso mostra um orgulho, uma arrogância, uma superioridade, eu sei o que fazer. E a gente precisa sempre buscar humildade, buscar sermos misericordiosas, nos colocarmos no lugar do outro. E se Elifaz tivesse se colocado no lugar de Jó, será que ele não teria reagido de forma semelhante ou até pior a Jó? Imagina você perder todos os seus filhos de uma vez, perder todos os seus bens de uma vez, perder a sua saúde, mesmo sabendo que você era íntegra, buscava o Senhor, buscava viver uma vida correta. Imagina, essa dor, esse desconforto, que era o luto que Jó estava passando. E o luto é algo genuíno, nós precisamos passar por aquela fase de dor, de aceitação. Mas é mais saudável ainda você colocar um prazo para o seu luto, para a sua dor. Porque tem pessoas que são marcadas pela dor e elas passam a vida inteira assim. Eu não faço isso porque aconteceu isso comigo. Eu não faço aquilo porque aconteceu isso comigo. Eu queria fazer isso, mas não faço porque aconteceu isso comigo. Então, todo o discurso dela, da vida inteira, fica baseado naquele luto, naquela dor que ela viveu. Então, nós precisamos sim viver o nosso luto, aliviarmos o que está na nossa alma. Mas nós precisamos dizer também, a minha confiança está no Senhor. Ele é a minha rocha, o meu libertador. Ele é o meu consolo, o meu refúgio. Ele é o motivo da minha alegria. Então, se dê um prazo. Até quando que você vai ficar sentindo aquilo que você está sentindo? Mas depois se levanta em nome de Jesus. Depois se permita ser feliz também em nome de Jesus. Porque tem gente que, porque viveu um luto, não se permite mais se alegrar. E a palavra é muito clara dizendo que o Senhor é o motivo da nossa alegria. Então Elifaz diz, vou lhe dar um conselho, procure a Deus e apresente sua causa a Ele, pois Ele faz maravilhas, milagres que nem se podem explicar. Ele manda a chuva cair sobre a terra e regar os campos. Ele exalta os humildes e coloca em segurança os que choram. Então veja, tem sabedoria aqui no que Elifaz está falando. O problema é que ele se antecipou, falando de forma ansiosa, de forma arrogante e orgulhosa, deixando transparecer que ele sabia que algo estava errado. Ele estava presumindo os motivos do sofrimento de Jó e não precisava fazer isso. Ali era para ele somente oferecer a presença dele.
Então o Senhor, ele manda a chuva cair sobre a terra e regar os campos. Ele exalta os humildes e coloca em segurança os que choram. Versículo 12. Ele acaba com os planos de homens perversos e não permite que façam as maldades que planejam. Os perversos acabam sendo destruídos pela sua própria maldade. Seus planos violentos são cortados por Deus. 14. Em pleno dia eles ficam no escuro, como cegos. A luz do dia será tão escura quanto a meia-noite. Deus salva os órfãos e necessitados, salva-os das mãos dos poderosos. Por isso há esperança para os pobres, porque os perversos serão destruídos pela sua própria injustiça. Feliz é o homem a quem Deus corrige, portanto não despreze o castigo do Deus Todo-Poderoso. Olha isso que ele está dizendo aqui, né? Então ele está falando para Jó assim, Jó, você não está sabendo receber a disciplina do Senhor. Olha só, feliz é o homem em quem Deus corrige. Não despreze o castigo do Deus Todo-Poderoso. Você está aí se lamentando, você tem que suportar. Então a gente vê que falta sensibilidade nas palavras de Elifaz. Ele tem boa intenção, mas ele age sem sabedoria. Versículo 18. Ele mesmo trata da ferida que ele fez. Ele machuca, mas suas mãos curam. Ele estará sempre ao seu lado para livrá-lo de todos os problemas que surgirem. Versículo 20. Se houver fome na terra, ele lhe dará comida. Ele te protegerá do golpe da espada na guerra. Ele cuidará para que você não seja destruído por palavras mentirosas. E mesmo no meio da destruição, você não precisará temer. Sim, você rirá da destruição e da fome, e não precisará ter medo dos animais ferozes. Deus fará com que as pedras do campo sejam úteis para você, e os animais do campo serão seus amigos. Você pode ter certeza de que a paz guardará a sua casa, e você não achará falta de nada quando contar os bens da sua morada. Sua família se tornará muito grande e poderosa na terra, e os seus descendentes serão como as folhas do pasto. A morte chegará na hora certa, quando você já tiver vivido uma vida longa e feliz, como um feixe de trigo que se colhe quando está maduro. Eu venho observando a vida por muito tempo, e sei que o que lhe disse é verdade. Para seu próprio bem, ouça e aproveita o meu conselho. Então ele vem como uma pessoa que sabe o que fazer, que quer dar uma direção para Jó, mas naquele momento Jó está no momento de prantear. A palavra de Deus diz lá em Eclesiastes que há um tempo determinado para cada coisa. E há um tempo de chorar. E Jó estava naquele momento. Ele tinha acabado de perder tudo. E ele precisava da sensibilidade dos seus amigos. E Jó sempre foi aquele homem que incentivava, fortalecia, que tinha uma palavra de sabedoria. Então, os amigos, provavelmente, eles nunca viram Jó daquela forma. Jó era o homem mais poderoso do mundo, né? Um homem cheio de sabedoria, temente ao Senhor, íntegro, reto. Então, quando eles viram Jó naquela situação, eles ficaram com o coração ansiosos, nervosos e queriam, de alguma forma, aliviar o sofrimento de Jó. E tentaram aliviar isso através de palavras, mas essas palavras chegaram sem sensibilidade. Essas palavras chegaram trazendo peso. Então, que em nome de Jesus, quando você vê alguém sofrendo, que você seja revestida de sabedoria, tocada pelo poder de Deus, para oferecer o consolo na medida certa. Se for necessário que você use palavras, que o Espírito Santo toque nos seus lábios e dirija seus lábios com sabedoria. Mas se você não receber uma direção clara do Espírito Santo de que você tem que dizer algo, ofereça só a sua companhia. Porque no momento de choro, de dor, de lamento, de luto, palavras não conseguem expressar, confortar. Mas a presença diz muito. Então você vê alguém que está ali passando por um momento desafiador e você só se sentar ali do lado e ore em espírito. Fala, Espírito Santo, que seja derramada a paz que excede todo entendimento sobre o coração dela. Que ela sinta que ela pode contar com a minha amizade. Que o que ela precisar, Senhor, que ela se sinta à vontade para me pedir. Que o Senhor me dê condições de fazer, de tornar essa fase mais suave para ela. Pai, me usa como instrumento nas tuas mãos, instrumento da tua bondade, do teu amor. Eu não quero aqui para falar de mim mesmo, Senhor. Eu tô aqui para servir. Eis-me aqui, Senhor. Então, muitas vezes nós começamos a falar,
E aí aquilo traz peso sobre a outra pessoa, e a pessoa às vezes vai até colocar limite em você. Não precisa falar isso, eu já sei disso. E você fica às vezes até ofendida, fala assim, nossa, mas eu só queria ajudar. Mas pensa sobre isso. Será que você está falando com sensibilidade? Ou você só está falando da sua ansiedade de querer dizer, olha, eu falei alguma coisa, eu contribuí com alguma coisa. Não é sobre você aquele momento. É sobre a pessoa que está precisando ser consolada. E às vezes, naquela circunstância, as palavras não vão ajudar. Seja só uma presença que fortalece, uma presença que abençoa. Veja o que você pode fazer, mas não se antecipe, não presuma nada. Então, demonstre sua simpatia, seu amor com a sua presença. Seja sábio, porque muitas vezes a gente faz errado e ainda fica ofendido. Nossa, não foi isso que eu quis dizer. Eu só quis ajudar. Será mesmo que você quis ajudar ou você quis ali cumprir um ritual? Ah, eu fui lá e eu disse pra ela o que tem que fazer. Eu disse pra ela o que eu já sei, o que eu já vivi, o que eu vi outra pessoa vivendo. E a gente vai ver, né, que o que Jó estava sentindo era legítimo. Ele começou a se agitar conforme foram caindo, né, as fichas. Conforme ele foi processando toda a dor, ele foi tendo necessidade de colocar para fora. Mas ele nunca chegou a abandonar a fé em Deus. Às vezes isso podia até parecer para quem estava de fora, porque as pessoas nunca tinham visto ele daquela forma, expressando fraqueza, né? Mas Jó, ele estava só tentando aliviar aquela dor que estava insuportável. Então a gente vê que no texto ele vai sempre oscilar entre declarações de fé e explosões de raiva, de incerteza. Olha só um exemplo. Lá no capítulo 1, 21, ele vai expressar a fé dele. Ele vai dizer assim: saí nu do ventre da minha mãe e estarei nu quando partir. O Senhor me deu o que eu tinha e o Senhor o tomou. Louvado seja o nome do Senhor. Então, se no primeiro momento, o que ele declarou foi isso. Ele expressou a fé dele. Mas daqui a pouco, ele é humano. As emoções começaram a chegar. Daqui a pouco ele começou a processar. Eu perdi meus 10 filhos. De uma vez, olha como minha esposa tá devastada. Eu perdi todos os meus funcionários, todos os meus bens, eu não tenho mais nada. Olha só, do alto da cabeça, a planta dos meus pés, eu tô cheia de enfermidade, de feridas, cheia de pus. Eu não tenho mais nada, eu perdi tudo. O que aconteceu? Então, conforme foi vindo aquele peso, aquela angústia emocional sobre ele, ele começou a se agitar. E aí ele expressa a raiva dele pelo que está acontecendo, porque ele não consegue compreender. Porque como o texto diz, Jó era um homem temente, íntegro, correto, se mantinha afastado do mal. Então era algo sobrenatural que estava acontecendo com Jó, que ele não conseguia compreender. E aí ele diz o seguinte, quando ele vê todo aquele sofrimento, e eu imagino que quando ele vê principalmente a esposa dele sofrendo com a perda dos 10 filhos, e vendo ele também naquela situação, ele olha aquilo e ele diz: apagado seja o dia em que eu nasci e a noite em que fui concebido, lá em Jó 3:3. Mas veja que ainda assim, mesmo tendo que expressar essa dor, ele expressa com sabedoria, porque ele amaldiçoa o passado dele, algo que não pode mais ser editado, algo que não pode mais ser transformado. Então tem sabedoria aqui. E a gente vê que ao longo do livro, Jó ele vai implorar por resposta. Algumas vezes ele vai pedir para que Deus mande alguém, né, para mediar, para defender a causa dele. Só que Jó ele não vai receber respostas. Ele vai receber do Senhor uma visão restaurada, renovada. Ele vai ter um encontro íntimo com o Senhor. E lá no capítulo 42, ele vai dizer: antes eu te conhecia, só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Então a dor às vezes pode mudar, né, o nosso vocabulário, mas não acaba com a nossa fé. Nós precisamos
agir com sabedoria também no momento da dor. Então hoje nós precisamos aprender com Elifaz a não presumirmos o motivo da dor do outro, a agirmos com sabedoria, a agirmos com sensibilidade, a agirmos com misericórdia, com bondade, oferecendo a nossa companhia, nosso apoio. Só o fato de você estar ali já é tudo, você não precisa usar palavras. Se necessário, se o Espírito Santo te trouxer uma palavra pontual, você sentindo, isso aqui não é meu, é do Espírito Santo, isso aqui vai edificar, vai deixar a pessoa melhor, aí sim eu falo. Mas a gente vê aqui no capítulo 3 que ele sabia, no capítulo 4, perdão, ele sabia que o que ele ia dizer ia deixar Jó impaciente. Ele fala, no versículo 2, capítulo 4, será muito difícil para você ouvir algumas palavras sem deixar impaciente, mas há algumas coisas que eu não posso deixar de falar. Então esse é o nosso erro. Às vezes a gente fala assim, não, eu tenho que falar isso. Você tem que falar por quê? Porque você está falando a partir da sua carne, da sua ansiedade. Não, eu tenho que sair daqui contribuindo de alguma forma. Entenda, se você estiver ali em silêncio, oferecendo a sua companhia, você está contribuindo de uma forma extraordinária. Então, nos primeiros capítulos, os amigos de Jó, eles pareciam mais simpáticos, mais sábios, quando eles estavam de boca fechada. Porque Provérbios 17, 28 diz que até o tolo se passa por sábio se ele refrear a sua língua. Se ele conseguir controlar aquilo que ele vai dizer, discernindo se é dele ou se é do Espírito. Então, quando você vê alguém sofrendo, não queira exigir da pessoa que está enfrentando aquela dor, que está ali no olho do furacão, que está vivendo um luto, que ela fale como se tivesse tudo bem. Às vezes ela vai ter que colocar para fora. E se você está ali, se sinta honrado, porque você está ali entre pessoas selecionadas, entre pessoas próximas. Então que você seja uma pessoa sábia, que seja uma pessoa dirigida pelo Espírito Santo, que não seja você aquela pessoa que vai trazer ainda mais peso para aquela pessoa. Que você seja a parte boa daquele processo, que você seja o alívio, o respiro, que você seja mãos que abençoam. Estou visitando alguém que está sofrendo um processo de luto. Esteja ali do lado, percebeu que a pessoa foi descansar, não sei, ou não está querendo conversa, não falou nada. Veja se tem algo dentro da casa que você pode fazer, lavar uma louça, organizar alguma coisa, facilitar a vida dela, trazer um alimento. Muitas vezes a gente vai visitar alguém e a gente não quer ouvir, a gente quer falar. Então tome cuidado antes de quando você for confortar alguém. Então, guarde seu coração, que você seja dirigida pelo Espírito Santo em nome de Jesus. E essa é a palavra de hoje, né? Nós aprendemos com Jó, nós aprendemos com Elifaz, nós aprendemos que o luto é legítimo. Quando vem aquela dor dilacerante, a gente tem que se permitir sentir aquela dor, mas também é saudável a gente colocar um limite para aquela dor. Porque se a gente não coloca um limite, se a gente não expressa para nossa dor onde está a nossa confiança, pode ser que a gente passe uma vida inteira marcada por aquela dor. A gente tem que se permitir passar o luto, mas a gente também tem que se permitir se levantar e viver algo novo. A gente também tem que se permitir ser feliz. Sempre haverá um amanhã. A Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E a gente vê aqui que esse momento de desespero de Jó não é o final, né? Esse esmagamento não é o final. Deus vai restaurar em dobro a sorte de Jó. Então esses são os planos de Deus para a sua vida. Que você seja restaurada e que você seja conforto também para aqueles que estão precisando viver esse processo de restauração. Que você seja uma voz de sabedoria. Não só uma voz com boa intenção, mas que você seja uma voz de sabedoria. E lembre o que está lá em João 16:8. É o Espírito Santo quem convence do pecado, da justiça e do juízo. Que você seja apenas um instrumento da bondade e do amor de Deus na vida de alguém que está em sofrimento. Amém? E que em nome de Jesus, quando você precisar também de um ombro amigo,
que você receba alguém direcionado pelo Espírito Santo para estar ali ao seu lado. E se necessário, quando abrir os lábios, que diga palavras do trono de Deus, palavras que edificam, que fortalecem, e não palavras da sua própria carne, né, da sua própria experiência. A Josi perguntou qual que é a versão da Bíblia, a Nova Bíblia Viva, Josi. Depois, se você precisar do link, só me pedir que eu te envio. Então, Deus abençoe seu dia. Eu quero orar por você, quero te abençoar. Se você puder, feche seus olhos. Vamos desfrutar desse tempo de conversa com o nosso Pai. Pai bondoso, obrigada, Senhor, por essa manhã na Tua presença. Obrigada por nos ensinar, Senhor, a sermos uma voz de sabedoria em tempos de angústia. Obrigada, Senhor, por nos ensinar a sermos amigas de verdade, amigas segundo o Teu coração. Pai, que o Senhor nos use, Senhor, conforme o Teu querer, e que nós possamos ser, Senhor, um alívio para aquele que precisa de ajuda. Se hoje, ó Pai, nós tivermos alguém, Senhor, que está passando por um momento desafiador, que nós venhamos oferecer, Senhor, descanso com a nossa presença, que nós venhamos ser, Senhor, mãos que abençoam, presença, Senhor, que acalenta, que nós venhamos ser um porto seguro, que nós venhamos ser, Senhor, como árvores, que nós venhamos oferecer descanso, sombra para aqueles que sofrem, que precisam, Senhor, de descanso, e frutos, Pai, que nós venhamos ter um alimento que vem de Ti, palavras de sabedoria, palavras de ânimo, palavras que abençoam aqueles que a ouvem. Em nome de Jesus, nos livra, Pai, de toda palavra sem sabedoria, de toda boa intenção, disfarçada de orgulho, disfarçada de ego. Que a Tua graça esteja sobre nós. Pai, derrama sobre nós uma porção dupla da Tua sabedoria, da sabedoria que vem do alto do Teu trono. Que nós venhamos caminhar e nos comportar segundo a Tua vontade, não segundo a nossa carne. Que nós venhamos ser dirigidas pelo Seu doce Espírito, Pai, em nome de Jesus. Pai, que se tem alguém aqui com o coração angustiado, passando por uma fase de luto, Pai, que venha o Teu consolo, o consolo do Espírito Santo. Que essa Tua filha, Senhor, se sinta envolta agora, Senhor, pelos Teus braços de amor, envolvida pela Tua presença. Que ela receba agora, em nome de Jesus, a paz que excede todo entendimento. Visita ela agora, Pai, em nome de Jesus. Que o Teu amor enche o coração dela. Que venha, Senhor, uma unção de alegria sobre a vida dela, uma unção de renovo, de restauração. Que o Senhor apresente a ela, Senhor, os Teus amigos, as Tuas amigas, os lugares certos, Senhor. Abra as portas certas para essa pessoa, para essa Tua filha, Pai, em nome de Jesus. Que a Tua graça se derrame sobre ela. Que ela possa Te conhecer, Senhor, com os próprios olhos, através dessa experiência. Que ela possa, a partir dessa experiência, Senhor, se tornar uma carta viva do Teu amor. Que ela possa, Senhor, testemunhar do que o Senhor fez. Que ela possa, Senhor, realmente poder levar alívio a outras pessoas através dessa ferida cicatrizada, em nome de Jesus. Pai, levanta mulheres saradas para sarar, mulheres curadas para curar. Não permita, Pai, que nós venhamos viver amarradas, acorrentadas a uma dor. Que nós venhamos viver, sim, um processo de luto, mas que nós também venhamos nos permitir viver uma vida nova, uma vida de alegria, uma vida de paz, uma vida abundante, como o Senhor nos prometeu lá em João 10:10. Nós temos, Senhor, uma promessa de vida e vida em abundância, não só em uma área, mas em todas as áreas da nossa vida. Que a Tua graça dirija os nossos passos nesse dia, Pai. Que nós venhamos viver um dia de céus abertos. Que nós venhamos viver, Senhor, de forma que Te honra, que glorifica o Teu nome. Que nós venhamos viver como mulheres sábias, que vivem por princípios, ó Pai, que tomam decisões com sabedoria e dirigidas pelo Teu Espírito, por princípios da palavra. Assim eu oro e Te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe, minha irmã, sua casa, sua vida, sua família. Que tudo te vá bem hoje. Que você experimente da bondade, da misericórdia de Deus. E que amanhã a gente possa estar aqui novamente para meditar no capítulo 6 de Jó. Que você guarde essa palavra no seu coração
né? E que no tempo certo você frutifique em nome de Jesus. Se essa palavra falou ao seu coração, seja um instrumento nas mãos do Senhor. Compartilhe com alguém essa palavra, essa live vai ficar salva. Deus abençoe você e até a próxima.